Olá, crianças! A paz do Senhor! Feliz sábado! Deixai vir a mim os pequeninos. Nosso dia santo, nosso sábado do Senhor, graças a Deus. Deus nos trouxe até aqui mais uma vez, né? Deus nos guardou debaixo da tua graça. E por isso nós estamos aqui mais uma vez. E estamos felizes e agradecidos por isso, né, crianças? Eu espero que vocês estejam aí, mesmo quietinhos, né? Quando a tia Nath pede para vocês participarem, vocês continuam tão quietinhos. Mas o mais importante não é você participar, é você realmente estar na presença do Senhor. E é isso que eu desejo, tá bom? Desejo sim que você esteja aqui, que você esteja ouvindo da palavra do Senhor. Não porque é o momento criança, não porque é a tia Nath que faz, mas porque você quer estar na presença do Senhor Jesus. Amém? Hoje, falando sobre a presença do Senhor na nossa vida, falando sobre Jesus permanecer realmente na nossa vida, eu quero mostrar algo pra vocês, tá bom? A tia Nath já falou várias vezes sobre os problemas afetarem a nossa vida, sobre quando os problemas atingem a nossa vida, o que nós temos que fazer, que nós temos que confiar no Senhor. Já disse isso pra vocês, né? Várias vezes. Mas hoje eu quero mostrar, verdadeiramente mostrar, quero que seus olhinhos vejam como é um problema com Jesus, quando a gente passa por um problema, mas Jesus está verdadeiramente na minha vida, e quando a gente passa por um problema que Jesus não está na nossa vida, que nós não permitimos que Jesus faça parte da nossa vida. Vamos lá? Em João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus disse isso, que no mundo nós teremos aflições, nós teremos preocupações, nós teremos medo, mas nós temos que ter paz, porque Ele venceu o mundo. Glória a Deus por isso. Bom, crianças, então aqui eu tenho duas pessoas. Essa pessoa aqui está vazia, vocês estão vendo? Ela não tem a presença do Senhor. Ela não tem a presença do Senhor na vida dela. Não tem. Está vazia. Ela não deixa, ela não permite que Jesus entre na vida dela, que Jesus preencha a vida dela. Não, ela acha que não precisa, que consegue, que a vida está boa assim, que não precisa da presença do Senhor, e assim ela vai vivendo. Só que essa pessoa foi atingida por um problema. Os problemas acontecem na vida de todo mundo, né, crianças? Então, o problema aconteceu na vida dessa pessoa. Olha o problema acontecendo, porque o problema, quando ele é muito grande, ele destrói a nossa vida. Ele assusta a nossa vida. Ele nos assusta, né? Então, o problema, ele vem e realmente nos assusta, né? Ele vem para destruir, ele vem para nos assustar, ele vem para nos incomodar. Esse é o problema. Atinge a nossa vida, nos assusta, nos dá medo de ver alguns problemas. E destruiu a vida dessa pessoa. Olha aí, vou mostrar para vocês. A vida dessa pessoa foi destruída por este problema. Ela não tinha Jesus na vida dela. E esse problema destruiu ela completamente. Olha aí. Viu? Eu tenho aqui outra pessoa. Essa pessoa aqui é diferente daquela. Essa pessoa, ela permite que Jesus entre na vida dela. Ela ora, ela obedece, ela assiste aos cultos, ela lê a Bíblia. Será que o problema vai acontecer na vida dessa pessoa? Ou quem faz tudo isso não tem problema? E aí, como será que é? Tem, né? Todo mundo tem problema, todo mundo passa por dificuldade, todos nós passamos. Como eu já disse, a diferença é como nós passamos por este problema, não é mesmo? Aquela pessoa não tinha Jesus na vida dela. Essa aqui está inundada pela presença do Senhor. O problema vai chegar até ela. Será que o problema vai assustar? Com certeza vai assustar. Mas o problema não vai destruir essa pessoa, porque Jesus está na vida dela, porque ela crê, porque ela acredita,
Vamos lá então? O problema vai acontecer na vida dela. Olha o problema acontecendo. O problema vai acontecer. A diferença é que essa pessoa tem Jesus na vida dela, completamente. Jesus invadiu, inundou a vida dela. Olha aí, vamos ver o que vai acontecer. Será que essa pessoa vai ser destruída? E aí? Esse problema vai destruir essa pessoa? Vai deixar ela completamente destruída como a outra? O que vocês acham? Não, né? O problema aconteceu. O problema está aqui. O problema aconteceu, crianças. Assustou também, deu medo também. Mas ele não destruiu a pessoa. Porque Jesus se faz presente na vida dela. Porque Jesus habita na vida dela. Amém? Vocês viram como é que é? Olha aqui, o problema aconteceu, mas o problema não destruiu. Não foi a única coisa na vida dessa pessoa. Essa pessoa seguiu com Jesus. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. E eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar? A tempestade não me alcançará. Se estou contigo eu tenho paz. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Não posso entender. No meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Então, crianças, espero
vocês tenham compreendido. Espero que vocês estejam prontos para o culto do Senhor, para louvar e adorar. Se for fazer essa experiência, sempre com a mamãe, com o papai junto de vocês, tá bom? Não faça sozinho, por favor. Sempre com o adulto junto, tá joia? Então, até o próximo Momento Criança. Fiquem com o nosso Senhor Jesus. Tchau, tchau. Deixai vir a mim os pequeninos. Em Cristo eu tenho paz. Graças a Deus. Graças a Deus. João Eduardo, querido, João Gabriel, João Lucas, João Mateus dos Santos, João Pedro, João Lucas França, João Ricardo e o papai, irmão João Cervantes, João Vitor Ferreira Porto Xavier, João Vitor Galardi, João Vitor Salvione, Diácono João Antônio Salvione, Diácono Jonavas, Presbítero João Carlos Reinaldo. O sermão desta manhã está fundamentado a partir de um evangelista que tem o mesmo nome que vocês, Evangelho segundo João. Nós vamos considerar fatos ocorridos no capítulo 13 e de maneira pontual nós vamos falar sobre os 3 primeiros versículos do capítulo 14. E você já é capaz de recordar quais são as palavras do Senhor Jesus registradas por João nos 3 primeiros versículos do capítulo 14? Você se recorda? O próprio Senhor Jesus se achega aos seus discípulos e podemos dizer, ele se achega à sua igreja representada e Cristo declara: não se turbe o vosso coração. Palavras de conforto, palavras de consolo da parte de Cristo. Mas o Senhor Jesus, Senhor da igreja, Senhor e Salvador nosso, Ele não é apenas aquele que conforta, Ele é aquele que orienta, Ele é aquele que ensina, Ele é aquele que instrui. E Ele diz: credes em Deus, crede também em mim. E o nosso Deus que nos ama, como nos ama. Aliás, as Escrituras Sagradas testificam que Ele amou os seus e fez isso até o fim. E porque nos ama, o Senhor Jesus, Ele promete vir nos buscar. Graças a Deus, graças a Deus. Essas palavras, elas fazem sentido para você? Palavras de conforto, de orientação, promessas de um Deus que não pode mentir. Essas palavras, elas fazem sentido para você nesta manhã, no momento em que você está vivendo. Esteja o seu coração calmo, esteja o seu coração aflito, esteja o seu coração feliz ou entristecido. Eu convido você, nós enquanto igreja convidamos todos vocês a cultuar a Deus conosco. Nós vamos louvar ao Senhor, vamos orar, vamos nos achegar a Ele por meio da sua palavra.
E eu tenho convicção que nós encontraremos da parte de Deus refrigério, consolo, conforto e instrução. E nesse sentido nós damos início ao culto divino desta manhã e recebemos cada um de vocês, cada uma de vocês. Fazemos isso em o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós vamos a uma palavra de oração. Depois nós teremos oportunidade de adorar a Deus com os nossos irmãos. E ato contínuo nós vamos ler o texto sagrado e vamos refletir sobre a palavra do Senhor. Crer e amar até o fim. É possível se nós permanecermos em Deus e Deus permanecer em nós. Em reverência, com o coração agradecido, vamos nos apresentar a Deus em uma palavra de oração. Soberano Deus, eterno Senhor, nós fomos lembrados ontem, Senhor, que o Senhor não vê como os homens vê, Senhor. Senhor, em nome de Cristo Jesus, eu me apresento com os meus irmãos e as minhas irmãs. E o Senhor busca, Senhor, o nosso coração. Oh, meu Deus e meu Pai, se compadece de nós, Senhor. Nós reconhecemos aqui, Senhor, as nossas fraquezas. Nós reconhecemos aqui, Senhor, as nossas limitações. E dessa maneira ainda mais exaltamos o Seu nome pela Tua fidelidade, pela Tua santidade. Ó glorioso Deus, segundo a Tua palavra e a ação do Espírito Santo em nossas vidas, não por merecimento, Senhor, mas pela Tua graça, nós somos igreja constituída. E é dessa maneira, Senhor, que nós nos apresentamos para Te cultuar. Receba em nome de Jesus o nosso coração. Receba, Senhor, o nosso ânimo, Senhor. Que os dons que o Senhor tem nos concedido enquanto igreja, soberano Deus, eles estejam, Senhor, à Sua disposição, meu Deus. Ó, Senhor, olha para nós. Que possamos ter, Senhor, a Tua aprovação e a Tua bênção e a Tua direção nesse lugar. Eu peço, Senhor, em favor da vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, de cada lar, do mais jovem, Senhor, ao mais idoso. Meu Deus, que a Tua mão esteja estendida, Senhor. Que nós possamos nessa manhã receber perdão, possamos receber refrigério, possamos ser consolados e confortados, possamos ser orientados e fortalecidos, Senhor, pelas Tuas promessas na vida de todo aquele e de toda aquela que não somente crê e ama, mas aqueles que continuam crendo e amando. E faremos isso, Senhor, segundo o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Dá-nos a Tua bênção, dirija-nos nesse lugar, manifesta, Senhor, eu Te peço o Teu poder e a Tua graça, em nome de Jesus. Que enquanto a Sua palavra estiver sendo ministrada, os corações possam ser curados, Senhor, como um bálsamo, Senhor. E a nossa mente, Senhor, por vezes confusa, elas possam ser orientadas, Senhor, pelo agir do Teu Espírito Santo e pela Sua instrução. Tudo isso nós fazemos como quem agradece, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus.
que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força adoece contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilha sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quem não de poder o seu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Glória a Deus. Vamos continuar louvando esse Deus Altíssimo. E nesta letra nós vamos dizer como Ele nos ama tanto, como nós nos rendemos louvores a Ti, nós rendemos louvores a Ti. E nós estamos aqui hoje para adorar a esse Deus Altíssimo. Ele se porta comigo, me ama como um furacão, sou como uma árvore que se
se move pelo seu vento e misericórdia. E quando esqueço de minhas aflições ofuscadas por sua glória, posso perceber o quão lindo tu és e quão grande seus afetos por mim. Oh, como Ele nos ama tanto. Oh, como Ele nos ama. Como Ele nos ama tanto. Ele é nosso galardão e nós somos sua porção, atraídos para sua redenção. Sua graça é um oceano, estamos afundando. E então o céu se encontra com a terra como um beijo, e meu coração queima por dentro do meu peito. Eu não tenho tempo mais pra me lamentar, mas apenas pensar. Oh, como Ele nos ama tanto. Oh, como Ele nos ama. Como Ele nos ama tanto. Ele nos ama. Ele nos ama tanto. Ele nos ama. Ele nos ama tanto. Nos ama tanto. Ele nos ama. Ele nos ama, tanto nos ama, tanto Ele nos ama, tanto Ele nos ama. Para Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir o Espírito e obedecer. E obedecer. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero. E ainda assim abrir meus lábios para adorar, para adorar, para adorar,
adorar, para adorar, para adorar. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. E seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Sobre todos os imperadores, todos os reis, todos os governantes, todos os poderosos, acima de todos, Ele é Senhor. E a esse Senhor, o Criador, o Soberano, o Único, o Eu Sou, que nós temos a grande alegria de cultuar e de servir de maneira especial com você nesta manhã. E eu quero agradecer o carinho, quero agradecer a atenção de cada um de vocês. Tenho comigo aqui o irmão Mateus. Tenho também o irmão Maurício, o irmão Fernando, o irmão Gabriel. Perguntar a diaconisa Miriam, a irmã Letícia. Perguntar a irmã Denise, a irmã Vanessa, o que elas têm feito para que cada dia mais eles estejam mais belos, mais bonitos. E o nosso desejo é abraçar, beijar eles. Abraçar, beijar, orar. Cada um deles. Mas eu tenho certeza que esse nosso sentimento é o sentimento que nós temos por toda a igreja, por toda a membresia. Na verdade, esse é o reflexo de um sentimento daquele que sente saudade. E quando sente saudade, pode ver, tem grande alegria tomado, seu coração tomado de grande alegria. Louvado e exaltado seja o Senhor, também pela vida de cada um deles, pela vida de cada um de vocês. O título do sermão desta manhã
um lugar permanente para os que creem e amam até o fim. Um lugar permanente para os que creem e amam até o fim. E o meu propósito é refletir sobre a tripla perseverança contida no versículos 1, 2 e 3 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 14. Eu leio assim o texto sagrado. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos nos ater de maneira especial nesses 3 versículos e nos eventos ocorridos, também registrados no capítulo 13. É importante que você possa acompanhar essas leituras. Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Graças a Deus. Graças a Deus. Palavra da salvação. Graças a Deus. Graças a Deus. E nós já temos, nesse primeiro versículo, a primeira perseverança. É necessário perseverar em obedecer. E o segundo hino falou sobre isso. Se eu quiser adorar a Deus, eu preciso obedecer. Você tem facilidade de ouvir a palavra do Senhor? Você diria que você consegue obedecer os preceitos trazidos pelas Escrituras? A primeira perseverança, versículo 1 do capítulo 14. Perseverar em obedecer. O Senhor Jesus diz aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. O sentido, a ideia, quando nós estudamos esse texto, o sentido é que o Senhor Jesus está falando aos seus discípulos que o seu coração não fique mais perturbado, que o seu coração deixe de estar aflito. Este é o sentido. O Senhor Jesus não está falando aos discípulos: olha, nós vamos viver alguns momentos agora e alguns momentos futuros, e diante daquilo que nós vamos viver nesse momento, e diante daquilo que nós vamos viver no futuro, vocês não devem ficar com o coração de vocês aflitos. Vocês não devem ficar com o coração de vocês perturbados. Não é esse o sentido. O coração dos discípulos já está perturbado. O coração dos discípulos já está aflito. E o Senhor Jesus está falando para eles: que o vosso coração não esteja mais aflito. É necessário que o vosso coração cesse com essa aflição. Perseverar em obedecer. Nós já estamos há um longo período vivendo a questão do distanciamento social.
podemos considerar pontualmente 1 ano e 4 meses. E essa realidade, ela mudou os nossos hábitos, transformou a nossa rotina em coisas complexas e também nas coisas simples. Quando nós pensamos em coisas complexas, por exemplo, nós podemos pensar assim: pelo menos há 3 décadas a internet faz parte da vida das pessoas de um modo geral, mas nunca nós nos achegamos tanto a esses recursos tecnológicos, a tecnologia digital, como nós temos feito no último ano. Pessoas trabalhando de maneira remota, estudando de maneira remota, se bem que essa já era uma realidade anterior, mas não com tanta intensidade. E essas mudanças são complexas porque nós necessitamos de tecnologias. Nós tivemos a necessidade de adquirir novos conhecimentos, porque a nossa vida estava sendo transformada, uma questão de adaptação. Então o distanciamento social, que ele não é sem motivo, em algumas vezes, aliás, em muitas vezes, por ser uma questão de saúde pública, faz diferença entre a vida e a morte. Mas o fato é que isso transformou a nossa rotina, tem transformado a nossa rotina. Mas não somente naquilo que é complexo, também naquilo que é comum. Por exemplo, um sábado como esse, após o culto, nós estávamos já organizados para receber os irmãos em nossa casa, ou muitas vezes também sermos recebidos por outros irmãos. Grupos de irmãos se reuniam antes da questão da pandemia e se reuniam ao redor de uma mesa aonde nós poderíamos desfrutar da presença, do calor dos irmãos, da comunhão dos irmãos e desfrutar da mesma comida e da mesma bebida. Mas isso foi alterado. No entanto, eu tenho certeza, eu tenho convicção que você traz vivo na memória momentos como esse. E é claro, nós oramos e nos colocamos diante de Deus para que, assim que possível, nós possamos reviver esses momentos importantes. Mas, como nos orienta sempre o nosso pastor Eliseu, que nós possamos fazer isso com a aprovação, a bênção de Deus e a devida segurança. Porque nós sabemos que, em muitos casos, isso faz diferença entre a vida e a morte. Mas eu quero aqui pensar com vocês nos fatos ocorridos no capítulo 13 e de maneira pontual nesses 3 versículos que eu li. O Senhor Jesus, ele estava à mesa. Ele estava à mesa com seus discípulos. Quando ele diz essas palavras, ele estava à mesa com seus discípulos. Eles estavam partilhando da comunhão, do estar juntos e também da mesma comida e da mesma bebida. Nós sabemos o que é isso. Mas diante disso, acontece algo inusitado. O Senhor Jesus, ele se levanta da mesa e ele toma uma toalha e tira sua veste superior e se cinge com a toalha. E o Senhor Jesus, diz as Escrituras, ele deita água numa bacia e ele começa a lavar os pés aos discípulos. Veja o que essa atitude do Senhor Jesus
vamos refletir o que essa atitude do Senhor Jesus levou ao coração daqueles homens. Quais eram os pensamentos que povoavam a sua mente? Como estavam o coração daqueles homens? Eles sabiam, e nós também sabemos, que no tempo do Senhor Jesus, a cultura, o momento em que eles viviam, de maneira pontual ali na Palestina, existiam senhores, donos de escravos. E existiam escravos que lidavam com as coisas dentro da casa e escravos que lidavam com as coisas fora. E havia entre eles um servo que se ocupava de refrescar, de lavar os pés do seu senhor ou de algum visitante ilustre. Quando seu senhor voltava do mercado com os pés empoeirados, havia um servo que deitava água numa bacia e lavava os pés do seu senhor. E o Senhor Jesus, sendo Senhor e Mestre, ele toma essa atitude diante dos seus discípulos. Pense, certamente o coração daqueles homens os corações ficaram aflitos, de alguma maneira perturbados. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Mas isso não foi o suficiente. Em determinado momento, durante aquela refeição, o Senhor Jesus vai dizer: olha, eu vou partir. E para onde eu vou, vocês não podem me seguir. E vamos pensar. João, o autor do Evangelho, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, Mateus, Levi, Pedro, eles deixaram aquilo que eles faziam, a lida diária, e eles fizeram isso para seguir Jesus nas suas peregrinações. Mas Jesus está dizendo: olha, eu vou para um lugar aonde vocês não podem ir. Aquilo certamente impactou o coração daqueles homens. Eles não compreenderam essas palavras. Mas não foi só isso. Senhor Jesus, à mesa com seus discípulos, partilhando do mesmo pão e da mesma comida, ele diz: um de vocês irá me trair. Um de vocês irá me trair. Então, é dentro desse contexto, desse coração aflito, desses pensamentos que estão povoando, confusos, que estão povoando a mente dos discípulos, e Jesus fala assim: não fique mais aflito o seu coração. Mas eu gostaria que você perguntasse para mim: mas como pastor, o coração dos discípulos, eles não ficariam aflitos diante de tal circunstância? Por isso a perseverança aqui é obedecer. Obedecer a despeito de entender ou não. Bem-aventurado é aquele que é capaz de obedecer a palavra do Senhor, que por vezes nós compreendemos em partes, mas por vezes nós não compreendemos, mas nós somos exortados a obedecer. E ele diz: não fique mais aflito o seu coração. Se nós formos ainda caminhar um pouco mais para pensar como aqueles discípulos se sentiam, nós vamos ver que havia vergonha no coração daqueles homens. Por que vergonha? Marcos,
capítulo 9, vai dizer que quando eles deixam Cafarnaum, e o Senhor Jesus vai rumo ao seu destino, a Jerusalém, e o Senhor Jesus começa a dizer, depois que Pedro havia declarado que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus então começa a dizer para eles que ele iria ser entregue na mão dos pecadores, que ele seria morto. E quando os discípulos estão vendo que Jesus está subindo a Jerusalém, eles começam a discutir. E vocês sabem qual é o teor da discussão? Não é para ver quem vai servir mais, não é para ver quem vai trabalhar mais entre eles. Qual que era o motivo da discussão? Você recorda? Claro que você se recorda. Eu sei. Eles estavam discutindo para saber qual deles seria o maior. Afinal, o seu mestre não estaria mais com eles. Então eles discutiam: qual de nós é o maior? E por que eu digo que eles se envergonharam? Porque quando eles estavam à mesa, com aquele sentimento egoísta no coração, o Senhor Jesus lava os seus pés. Mas não somente lava os seus pés. O Senhor Jesus declara: não é o servo maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Vocês estão vendo, vocês estão conhecendo as coisas. Mas não basta ver, não basta conhecer. Para que vocês sejam bem-aventurados, vocês precisam de praticar. Pedro ficou tão constrangido, e quando ele pensou naquilo que estava acontecendo, ele falou para o Senhor Jesus: não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Então, irmãos, o nosso Deus, ele não só nos ama, mas o nosso Deus, ele nos ama até o fim. Ele ama aquele que é egoísta. Ele ama. Mas Cristo não ama apenas aquele que é egoísta. Cristo ama aquele que vai trair. Ele amou até o fim, mesmo sabendo que ele seria traído. Cristo amou até o fim. Mas não só o egoísta, não só o traidor. Cristo amou aquele que iria negá-lo. Claro, você sabe. Estou falando de Pedro. Pedro estava disposto em determinado momento: Senhor, porque os discípulos eles ficaram confusos, eles ficaram envergonhados, eles ficaram entristecidos. Por que confusos? Porque quando o Senhor Jesus diz que um deles iria traí-lo, eles olhavam um para o outro para saber quem era. O que ele está falando? Quem é essa pessoa que vai trair? E por que entristecido? Porque ele não poderia, porque o Senhor Jesus, quando ele fala: para onde eu vou, vocês não podem ir, o Senhor Jesus está falando que ele vai ser entregue nas mãos dos pecadores, ele vai ser morto. E depois de ressuscitado, de caminhar sobre a terra, dar testemunho da sua ressurreição, em determinado momento ele seria ascenso aos céus. Por isso Jesus está falando: vocês não podem me seguir agora. E Pedro vai dizer: por que eu não posso te seguir? Então, aquele sentimento no coração de Pedro, ele foi de alguma maneira expressado. Por que eu não posso te seguir, Senhor? Por que eu não posso te seguir, Senhor? Porque eu estou disposto a dar a minha própria vida pelo Senhor. Veja, como eu não posso te seguir? E aí nós precisamos de pensar sobre isso também. Pedro e nenhum dos outros discípulos poderiam seguir o Senhor Jesus naquele momento. Não porque Jesus tinha dado uma ordem
vocês não podem me seguir e por isso vocês devem ficar aqui. Essa palavra que o Senhor diz, agora vocês não podem me seguir, mas no futuro vocês me seguirão, é no sentido de que eles não tinham maturidade, eles não tinham fé, eles não tinham força, eles não tinham virtude necessária para viver o que o Senhor Jesus estava vivendo. Esse poder é uma condição que vai além da questão humana. Humanamente, Pedro estava pronto, mas a força do nosso braço não é suficiente. E quando o Senhor fala, vocês não podem, não é porque Jesus estava impedindo, é porque eles não estavam preparados para isso. Era necessário maturidade. Era necessário o derramamento do Espírito Santo sobre a vida deles, para que eles pudessem ter essas virtudes necessárias. Para quê? Para quê, irmãos? Para que essa virtude necessária? Para que eles pudessem crer até o fim. Para que eles pudessem amar até o fim. Não é o caso de nós dizermos assim, eu me recordo o dia em que eu desci as águas batismais, e lá eu declarei, confessei os meus pecados. Eu criei em Deus, mas não é uma questão do que eu criei, é uma questão de continuar crendo. Não é uma questão de amar, mas é uma questão de continuar amando. E fazer isso como? Até o fim. Você se recorda? Eu tenho certeza que você se recorda. É um texto que chama muita atenção. O Senhor Jesus vai dizer aos seus discípulos: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Pensar um pouco sobre isso. Evidentemente, o mandamento de amar o semelhante não era novo. Moisés vivera cerca de 15 séculos antes do Senhor Jesus. E Moisés, servo do Senhor, inspirado, ele registrou no livro do Levítico, o terceiro livro das Escrituras, que o homem, ele não deveria se vingar do seu irmão. Antes, ele deveria amar o seu irmão como a ele mesmo. E o Senhor declara, eu sou o Senhor, obedeça. Então o mandamento de amar o semelhante não era novo. Mas o que era novo, irmãos? A compreensão de amar como Cristo amou. Amar o egoísta, amar o traidor, amar aquele que te nega, aquele que vai te negar. E essa compreensão, ela vai além das forças e das condições humanas. E o Senhor Jesus sabia disso. As coisas têm um tempo, irmãos, igreja. As coisas têm um tempo. Nós vimos o Fernando e o irmão Guilherme falar sobre isso. Não é a questão de ser alguém prematuro. Não é a questão de ser alguém de vanguarda. Não é a questão de ser um prodígio. Não, irmãos. Nem tudo na vida é assim. É necessário as cãs ficarem brancas. É necessário viver. É necessário passar. É necessário sofrer. É necessário suar. É necessário gemer. É necessário clamar. É necessário ajoelhar. É necessário se entregar. Não tem prodígio aqui. Não tem ninguém precoce. E o Senhor Jesus sabia que para Pedro, antes do advento do Pentecostes, capítulo 2, versículos 1 a 13 do livro do Atos dos Apóstolos, Pedro, antes do derramamento do Espírito Santo, o Senhor Jesus só tinha para ele uma predição.
Você vai dar a sua vida por mim? Jamais cantará o galo antes que você tenha negado que andou comigo, antes que você tenha negado que eu estive com você. E por que cantar o galo, irmão? Porque o galo canta muito cedo. O Senhor Jesus falou assim: não vai demorar muito. Não vai demorar muito. E aqui nós somos levados a pensar, irmãos, que é possível sim crer e amar até o fim. Mas isso é possível quando nós estamos em Deus e Deus está em nós. E nós refletimos sobre a primeira perseverança. A perseverança em obedecer. Agora nós vamos ao versículo de número 2. A palavra do Senhor, ela nos diz que nós devemos perseverar na esperança. Perseverar na esperança. Veja a questão da obediência. No versículo 1, quando o Senhor Jesus diz assim: não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O Senhor Jesus sabia. Claro que Jesus conhecia os seus discípulos. Ele sabia que os seus discípulos criam em Yahvé. Eles sabiam, o Senhor Jesus sabia, que eles criam em Deus, o Deus pregado, anunciado pelos profetas. É claro que os discípulos, eles criam em Deus. Mas por que o Senhor Jesus vai falar assim: creiam em Deus, creiam também em mim? Não é apenas o fato, irmãos, de no passado nós temos crido, mas é como se o Senhor Jesus estivesse dizendo assim: vocês devem continuar crendo, vocês devem continuar confiando. É necessário. E nós devemos continuar crendo e confiando, a despeito de entendermos ou não muitas vezes. Mas nós sempre temos que obedecer ao Senhor, porque o Senhor tem para a nossa vida o melhor. Mas quando nós consideramos a segunda perseverança, no versículo 2, nós vamos falar na perseverar em esperar. Perseverar em esperar. O Senhor Jesus vai dizer: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Cristo, que conforta o coração, dizendo para que o coração, que a mente deixe de estar aflito, ele é o Cristo também que nos faz perseverar na fé. E o Senhor Jesus está falando para eles assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. E essa palavra fazia muito sentido para os discípulos. E nós vamos pensar sobre isso também. Não é raro, quando nós nos dirigíamos, e no futuro próximo, permita Deus, nós voltarmos a nos encontrar no templo, não é raro nós dizermos: nós vamos à casa de Deus, nós vamos à casa do Pai, né? Não é raro isso. E essa era a compreensão também dos judeus. O templo em Jerusalém, o templo que fora construído por Salomão, reconstruído por Zorobabel e depois por Herodes o Grande, o templo era o centro da fé, é o centro da religião dos judeus. E o templo era conhecido como casa do Pai.
como lugar aonde Deus assistia o seu povo. Essa era a compreensão que tinha do templo. E quando nós pensamos no templo, nós pensamos no santo, nós pensamos no santíssimo, nos lugares, nós pensamos nos átrios. Mas quando nós vamos estudar, nós vamos ver que dentro do complexo do templo haviam muitos aposentos, os aposentos dos sacerdotes, por exemplo. E aqui o Senhor Jesus está falando assim, os discípulos estão pensando no templo, que tem muitas salas, muitas câmaras, muitos quartos, muitos aposentos. E o Senhor Jesus está falando para eles assim, eu tenho esperança. Na casa do meu Pai, mas não agora mais o templo feito por mãos humanas. Espere nessas minhas palavras. Se você continuar crendo, se você continuar amando, há para você um lugar de repouso. Há para você um lugar de refrigério. Na casa do meu Pai, quando nós pensamos naquilo que o Senhor Jesus está dizendo para os discípulos, e nós comparamos isso também em relação ao templo, nós vamos ver que o templo, por mais suntuoso e importante que foi e que é historicamente, o templo ele foi destruído por imperadores, por generais, pelos homens. Também existe aqui nessa palavra, quando nós nos achegamos para estudar, um contraponto entre aquilo que é transitório, passageiro, e entre as coisas que são eternas. Agora o Senhor Jesus está falando que a nossa esperança não está naquilo que, por mais belo que seja, e nós lembramos aqui, os discípulos, quando eles viram os tamanhos daqueles blocos de mármore, de pedra, eles disseram para o Senhor Jesus, Senhor, olha só essa edificação. Mas o Senhor Jesus, quando ele fala da casa do Pai, daqui do plano de redenção, ele está falando de alguma coisa que não é transitória. O Senhor está falando de algo que é eterno. E a nossa esperança, ela não está naquilo que é transitório, que nós conhecemos apenas como uma figura. Nós devemos perseverar em esperar que existe um lugar para aqueles que creem e amam até o fim. E nós temos também, versículo de número 3, nós temos aqui a última perseverança desta porção da palavra. Nós devemos perseverar em obedecer, perseverar em esperar. O Nando, o Fernando de Húngaro e o Guilherme Martins também falou sobre isso. Nós devemos perseverar em esperar. Mas esperar não naquilo que é transitório somente, mas nas coisas que são eternas. O que é isso, irmãos? É o Senhor Jesus cuidando dos discípulos há 2000 anos atrás. Deixe de ficar aflito o seu coração. Continue crendo. Irmãos, a nossa fé, a fé cristã, a fé cristã, ela nunca, jamais, ela esteve, ou ela deve estar fundamentada nos eventos e nas circunstâncias. Isso é um erro, é um equívoco. É um equívoco. Não tem nada a ver com a fé cristã isso. Por vezes, na nossa dificuldade, nós procuramos a Deus. E muitas vezes nós temos o livramento da parte de Deus. E o que acontece quando nós temos o livramento? A nossa fé, ela é renovada, ela é revigorada. Afinal de contas, eu tive um livramento. Mas o contrário também é verdadeiro. Por vezes nós buscamos o auxílio, nós buscamos o socorro divino,
E é claro que Deus está nos socorrendo, mas nem sempre fazendo da maneira como nós entendemos. E aí o que acontece? Nós desfalecemos. Nós tínhamos esperança que nós voltaríamos a congregar em agosto de 2020, e não aconteceu. Nós tínhamos a esperança de voltarmos a congregar em janeiro de 2021, não aconteceu. Mas nós devemos obedecer, continuar obedecendo, continuar cultuando, mas nós devemos continuar esperando. Nós devemos continuar esperando, porque a fé, irmãos, igreja, a fé, ela está fundamentada, assim como a igreja de Cristo instituída, e a igreja está instituída sobre a rocha que é Cristo. E a nossa fé, ela deve estar edificada sobre Cristo, sobre Deus. E em Deus não há sombra nem variação. Deus mudou em que momento? Quando foi que Deus mudou? Então é um equívoco a nossa fé ter como parâmetros os eventos. É um equívoco. A nossa fé, ela tem que ser em Deus. Você se lembra do servo do Senhor? Temente. Um homem muito poderoso vai dizer assim: agora eu quero ver quem vai poder te livrar das minhas mãos. Afinal de contas, eu sou imperador. Mas como fomos lembrados pelo louvor, o nosso Deus está acima de tudo e de todos. O que o servo disse? Fala, por favor. Se ele vai me livrar, eu não sei, mas eu sei que ele tem poder para fazer. Esse homem não foi abalada. Nós louvamos a Deus porque nós estamos sendo tratados por Deus. O Senhor está olhando para a nossa vida. Obedecer a despeito de entender. Nós sabemos que muitos têm dificuldade em obedecer às autoridades e, sobretudo, a Deus. Mas você sabe que esse não é o maior problema, né? O maior problema é que, além de não obedecer, eles querem mandar. Há um agravante. Eles não são nada bons em obedecer, mas eles querem mandar. Eles querem exercer a autoridade sem respeitar a autoridade. Isso é um equívoco. O Senhor nos chama a obedecer. Graças a Deus. E o Senhor nos chama também a perseverar em esperar. Esperar no quê? Naquilo que é eterno, não naquilo que é transitório. E finalmente, versículo 3. Perseverar na promessa. Graças a Deus. O nosso Deus, ele inicia: não fique aflito o seu coração. Aí ele declara: continue confiando. Persevere na esperança. E agora ele nos concede uma promessa. Esses 3 versículos tratam disso. E o Senhor Jesus nos diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A tristeza do coração dos discípulos de não poderem seguir o Senhor Jesus, e aquela partida do Senhor Jesus não era uma partida definitiva. O Senhor Jesus, ele estava partindo para que ele pudesse, quando ele fosse ao encontro do Pai, enviar o Espírito Santo e a comunhão de Deus para com os homens, a comunhão de Deus para aqueles que creem, para aqueles que servem, para aqueles que perseveram, para aqueles que amam até o fim, para que essa comunhão ela seja permanente. A separação não era permanente, mas a comunhão que nós temos, segundo a obra redentora de Deus, essa comunhão, ela é permanente.
O Senhor, então, Jesus, segundo a promessa do Pai, envia o Espírito Santo. Nós cultuamos a Deus sabendo que Ele está conosco. A nossa fé, quando nós fazemos uma oração, é que Ele não está conosco o dia que faz sol, o dia que faz chuva, o dia que nós estamos alegres, o dia que nós estamos em luto. O Senhor Jesus declara: eu estou convosco todos os dias. O lugar em que o Senhor Jesus está preparando. Perseverar nessa promessa. E é um lugar de descanso para você, um lugar de descanso para mim. A promessa de que a partida do Senhor Jesus, ela não é uma separação definitiva, pelo contrário, ela tem como propósito uma comunhão permanente. E assim eu parto para a conclusão. Perseverar em obedecer. Parem de se sentir perturbados. Não fiquem aflitos. Continuem confiando. Não importa o que aconteceu. Não importa o que está acontecendo. Não importa o que há de acontecer. A fé genuína, ela está firmada em Cristo. E em Cristo não há sombra e nem variação. Graças a Deus. Perseverar em obedecer. Entendendo a circunstância ou não, mas tendo a convicção que o que Deus tem para a nossa vida é o melhor. Para a vida daqueles que creem e amam, é o melhor. A segunda perseverança, a qual nós consideramos, perseverar na esperança. Há sim um lugar que não é transitório, um lugar que não é passageiro. Existe um lugar que não vai ser destruído por imperadores, por reis, por generais. Um lugar onde não haverá mais nenhuma maldição. Um lugar onde estará o trono de Deus e do Cordeiro. E finalmente, a promessa: eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A partida de Cristo, ela não foi uma ruptura definitiva com os seus discípulos, mas sim, um plano de Deus para que nós pudéssemos ter com Ele e com os nossos irmãos uma comunhão permanente. O Senhor Jesus vai dizer, e assim eu concluo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu volto para junto de vós, diz a palavra do Senhor. Deus os abençoe. Deus, o que está acontecendo ainda não entende. Deus, aconteceu tão de repente, isso eu nunca vi. No começo ninguém dava muita importância, Podatina, Brasil é bem grande a distância, e achávamos que iria ficar tudo bem. Mas no piscar de olhos o mundo mudou, e em todo o planeta o vírus se espalhou, e entre pobres e ricos não escola em ninguém. A ficha ainda não caiu pra uns até agora. São milhares de pessoas que estão indo embora sem poder dar um abraço, ao menos um
dividido, falta direção. Uma parte quer ficar em casa e a outra não. Pois do jeito que estamos, só a mão de Deus pra nos guiar e nos mostrar que Ele quer de nós. Oh meu Senhor, por favor, escuta a nossa voz, a nossa voz. No mundo tem muita gente que está sofrendo, mas eu tenho certeza que o Senhor tá vendo. Tens o controle de tudo, sabe o que faz. Mas também tem muita gente que fez caridade, e eu tô percebendo que a sociedade agora nesse momento somos todos iguais. Só damos todos os médicos e enfermeiros que contra o coronavírus são os primeiros, arriscando suas vidas e suas famílias. Perdoe minha ignorância por não entender, mas acho que tudo isso é pra gente aprender. Dar valor ao nosso próximo e fazer maravilhas. Oh meu Senhor, por favor, escuta a nossa voz. Oh meu Senhor, por favor, estenda a sua mão. Oh meu Senhor, por favor, vem aqui mostrar uma direção, uma direção. Graças a Deus. Motivos para agradecer. Agradecer a vida dos nossos filhos. Agradecer a vida da nossa semente. A Lara, irmã da Manu, completa mais um ano de vida. E ela nos presenteia, juntamente com a diaconisa Adriana, louvando e nos fazendo lembrar da nossa dependência de Deus e do amor de Deus para conosco. E também o nosso irmão Léo. O Léo é o irmão da Letícia, filho do nosso irmão José Antônio e da irmã Fátima Pérola Lima. Vamos orar pela vida deles, todos aqueles que têm completado anos recentemente. Vamos orar também vamos orar também agradecidos pelas orações que foram atendidas. Certamente você tem conhecimento de necessidades, mas você também tem conhecimento de questões que requerem o nosso erguer as mãos e a nossa ação de graças ao Pai. Vamos então a uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus, nós estamos diante de Ti. Reconhecemos o Senhor na nossa vida, meu Pai. Senhor, a Tua igreja em todo o mundo tem padecido, meu Pai. Padecido, Senhor, de muitas formas. Nós temos sepultado pessoas que nós amamos. Temos sofrido também, Senhor, com a enfermidade. Senhor, mas a nossa vida, ela pertence ao Senhor. E é na certeza de que o Senhor
é conosco e é por nós, de que nós estamos junto ao Senhor e o Senhor está em nós. É assim que nós nos apresentamos. Meu Deus, ó glorioso Deus, que nós não abramos, Senhor, os nossos lábios, a nossa boca, para falar aquilo que não é adequado. Que nós não levantamos, Senhor, as nossas mãos para fazer aquilo que te ofende. Meu Deus, eu coloco essa congregação diante do Senhor e eu imploro, não permita, Senhor, que nós demos um único passo que não esteja de acordo com a vossa vontade, com a vossa orientação, meu Deus. Nós bem sabemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Senhor, não é apenas declarar que o Senhor é Deus sobre tudo e todos, mas é dizer que o Senhor é o Deus da nossa vida, que o Senhor é o Deus da nossa família, que o Senhor é o Deus desta igreja. E nós estamos aqui, Senhor, para te servir, somente para te servir. Por isso eu te peço, se compadece de nós. E no meio de todas essas dificuldades, no meio de todas essas questões e incertezas, o Senhor nos dá a alegria, Senhor, de celebrar a vida daqueles que foram preservados, a vida daqueles que são guardados. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua mão de poder, segundo a sua misericórdia, esteja estendida sobre todos aqueles e aquelas que hoje completam anos de vida, que completaram, Senhor, nos últimos dias e que hão de completar, Senhor, nos próximos dias. Que a sua mão de poder esteja sobre eles para perdoar e abençoar. Oramos, agradecidos pelas orações que foram atendidas, pelos milagres que foram realizados. E nós sabemos que muitos milagres nós temos vivido. Por isso nós erguemos a nossa mão e te damos graça. Pedimos em favor dos necessitados, todos eles. Em nome de Jesus, que o Senhor se compadeça. Cuida da nossa vida, cuida da tua igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que alegria e satisfação poder falar a você, comunicar com você, saber que de alguma maneira nós estivemos reunidos em o mesmo espírito, em o mesmo ânimo. Que Deus abençoe a sua tarde de sábado, restante do seu final de semana. Que o Senhor, em misericórdia, ouça a sua oração. Que você possa receber do Senhor aquilo que você tanto necessita. Muitíssimo obrigado pela sua atenção, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Que Deus continue abençoando grandemente a vossa casa, o vosso lar. Agora, nós iremos nos despedir. E eu peço que, se você puder, incline a sua cabeça. Senhor, nosso Deus, graças nós te damos. Louvado e exaltado seja o seu nome santo e perfeito. Na certeza de que o Senhor é por nós. Na certeza que o Senhor habita em nós. Na certeza que o Senhor nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Na certeza que o Senhor nos conforta, mas também nos ensina, nos orienta e nos exorta. Nas tuas promessas, Senhor, nós somos fortalecidos. E agora, Senhor, é chegada a hora, Senhor, de nós sermos despedidos. Ó Senhor, eu clamo, em nome de Jesus Cristo, eu imploro, ó Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém, Senhor.
Amém.